Você já parou para pensar que talvez a realidade que você vive não seja nada do que você imagina? E se eu te dissesse que a forma como o mundo se organiza ao seu redor não é uma lei fixa, rígida, mecânica, mas sim um reflexo direto da sua consciência? Parece absurdo, não é? Mas é exatamente sobre isso que vamos falar hoje no quarto dia da semana da manifestação quântica. A realidade não é algo pronto, ela não está lá fora, esperando você chegar. Ela não é um palco estático onde você apenas entra, fala e obedece ao roteiro. A realidade é maleável, a realidade é moldada. E aqui está o segredo que poucos entendem. A realidade é determinada pelo observador. Sim, pelo observador, por você. Você pode estar se perguntando, como assim? Como eu, um simples ser humano, posso determinar a realidade? Isso não é coisa de filme de ficção científica, mas a física moderna já revelou algo que desafia tudo o que aprendemos na escola. No coração da matéria não existe solidez, não existe rigidez, não existe certeza. O que existe é probabilidade. É onda, é vibração, é informação em movimento. E essa onda colapsa em forma, em realidade concreta, somente quando alguém a observa. Ou seja, até que o observador olhe. Tudo é apenas possibilidade. Eu vou te mostrar como esse princípio muda tudo na sua vida. Não apenas no laboratório dos cientistas, mas no seu dia a dia. E no final deste vídeo, vou revelar a chave prática que Joe Dispenza ensina, para você se tornar um observador consciente da realidade que cria. Então, fique até o fim, porque o que você vai ouvir hoje pode redefinir completamente a forma como você enxerga o mundo. Imagine entrar em uma sala de cinema. A tela está vazia. Nenhuma imagem, nenhum som, apenas um pano branco. Agora, um projetor começa a funcionar e as imagens surgem, dançam, se transformam. O que você vê não está na tela, está vindo da luz da película, do código invisível que o projetor decodifica. A tela é apenas suporte. O que dá forma à cena é a informação projetada. Assim também é a realidade. O mundo que você vê é como a tela. O que dá forma a ele é a consciência que observa. Anota isso. O observador determina a realidade. Repete comigo mentalmente. O observador determina a realidade. Essa frase é simples, mas ela carrega a chave de um novo paradigma. E ao longo deste vídeo, eu vou repetir isso algumas vezes para que seu inconsciente absorva. Porque essa não é apenas uma ideia bonita, é uma tecnologia da consciência. Durante séculos, fomos ensinados a acreditar que o mundo é feito de coisas separadas. Matéria sólida, isolada, independente. Eu aqui, você aí, a cadeira, a mesa, a rua, a cidade. Tudo como peças de um enorme quebra-cabeça mecânico. Mas essa visão já não se sustenta, porque quando a ciência olhou mais fundo, o que ela encontrou não foram peças fixas. O que ela encontrou foram ondas, campos de energia, informações vibrando em frequências específicas. E essas ondas respondem à consciência que as observa. Se tudo vibra, se tudo é onda, se tudo é campo de informação. O que acontece quando a sua consciência entra em contato com esse campo? Você apenas assiste, ou você interfere? Você é só um espectador passivo? Ou você é o roteirista invisível, determinando cada cena que aparece? Essa é a grande virada. E é sobre isso que a mecânica quântica fala. Joe Dispenza diz: a mente é tanto um emissor quanto um receptor. O que isso significa? Significa que, ao observar, você não está apenas recebendo a realidade. Você está emitindo frequências, sinalizando para o campo quântico qual versão da realidade deve colapsar. É como se a cada pensamento, a cada emoção sustentada, você estivesse escolhendo entre infinitas possibilidades qual delas vai se tornar palpável. Ou seja, o observador não apenas registra, o observador determina. Repete de novo comigo. O observador determina a realidade. Essa frase precisa ecoar em você como um código, como uma senha de acesso a um novo nível de compreensão. Pensa numa viagem no tempo. Você tem diante de si várias portas. Cada porta leva a uma linha do tempo diferente. Em uma, você é próspero. Na outra, você é doente. Em outra,
você é solitário. Em outra, você é feliz. Todas as portas existem ao mesmo tempo, mas qual delas se abre? Aquela para a qual você direciona a sua consciência. O observador escolhe a porta. O observador define a linha do tempo. O observador determina a realidade. E ainda neste vídeo, eu vou te mostrar o maior experimento da física que provou, de forma inquestionável, que a consciência do observador muda o resultado do experimento. Esse é o ponto em que a ciência e a espiritualidade se encontram. Mas eu só vou te contar esse experimento mais adiante. Muitos cientistas ainda resistem à ideia de que os princípios quânticos se aplicam à vida cotidiana. Eles dizem: o que acontece no mundo microscópico dos átomos não pode ser aplicado ao mundo macro da vida real. Mas pensa comigo, o que é o macro se não a soma do micro? Se no nível mais íntimo da matéria, a consciência já determina o que acontece, como isso não influenciaria o mundo em que vivemos? Ignorar esse princípio é como negar que uma árvore vem de uma semente. Fecha os olhos por um instante. Imagina um copo na sua frente. Você toca o copo, sente o frio, a rigidez, a textura. Agora lembra, esse copo não é sólido de verdade. Ele é um conjunto de partículas vibrando. Ele é informação em forma. E o que faz essa informação se organizar nesse formato específico? A consciência que observa, sem observador. Não há copo sem consciência. Não há realidade. Seus 5 sentidos são antenas. Eles captam vibrações. Transformam ondas em forma, cor, cheiro, som. Mas e se você tivesse outros sentidos? Antenas diferentes? Você não perceberia uma realidade completamente diferente? Isso prova algo simples. O que você chama de realidade é apenas a decodificação de informações pelo seu sistema de percepção. E quem está no centro dessa decodificação? O observador. Você se lembra do que eu disse antes? O observador determina a realidade. Essa frase não é apenas uma metáfora. Ela é um fato comprovado pela ciência. E para entender isso, precisamos falar de um dos experimentos mais misteriosos e, ao mesmo tempo, mais revolucionários da física moderna. Imagine uma parede com 2 fendas estreitas, lado a lado. E atrás dessa parede uma tela branca, pronta para registrar o que acontece. Agora, você pega um feixe de elétrons ou partículas de luz e dispara contra essa parede. O que você espera? Que cada partícula atravesse uma fenda ou a outra, deixando 2 riscos paralelos na tela. Mas não é isso que acontece. O que surge na tela é um padrão de interferência, um desenho feito por ondas. Como se cada partícula fosse ao mesmo tempo onda e partícula. Até aí já é estranho, mas o verdadeiro choque vem agora. Quando os cientistas colocaram um aparelho de medição para observar por qual fenda cada partícula passava, o padrão de ondas desapareceu. As partículas passaram a se comportar como se fossem sólidas, indo por uma fenda ou pela outra, ou seja, o simples ato de observar mudou completamente o resultado. Sem observador, onda com observador, partícula sem observador, múltiplas possibilidades. Com observador, realidade definida. Grava isso dentro de você. O observador determina a realidade. Esse é o código que os cientistas descobriram e que os mestres espirituais já diziam há milhares de anos. E eu ainda vou te contar sobre um outro experimento, a prova irrefutável do entrelaçamento quântico, onde 2 partículas separadas por quilômetros se comportam como se fossem uma só. Mas antes, precisamos entender o impacto disso na sua vida. Você não está apenas vivendo, você está participando de um grande experimento. Cada pensamento que você tem, cada emoção que você sustenta, é como lançar partículas na tela da sua vida. E assim como no experimento da dupla fenda, a sua observação decide qual padrão se manifesta. Se você observa o mundo através do medo, ele colapsa em experiências de ameaça. Se você observa através da escassez, ele colapsa em falta. Se você observa através da gratidão, ele colapsa em abundância. Joe Dispenza explica que a mente humana é como um transmissor. Ela emite sinais eletromagnéticos que influenciam o campo quântico. Esse campo é como um oceano invisível, repleto de infinitas possibilidades. E cada vez que você sustenta uma emoção coerente,
Você está literalmente informando ao campo qual realidade deseja colapsar. Pense em uma estação de rádio. As ondas já estão no ar, mas você só escuta a frequência para a qual sintoniza. A realidade é a mesma coisa. Todas as possibilidades existem, mas você só vivencia aquela para a qual sua consciência está sintonizada. Quem escolhe a frequência? O observador. Quem determina a realidade? O observador. Mas existe um problema. Nós fomos treinados a acreditar na separação. Separação entre mente e corpo. Separação entre eu e o outro. Separação entre matéria e consciência. Esse é o engano central da humanidade. A crença de que cada coisa está isolada. E essa crença é a raiz da dor. Guerras, doenças, escassez, fracasso. Tudo nasce da ilusão da separação. Mas a verdade é outra. Imagine uma rede invisível, conectando cada átomo do universo. Quando você toca um ponto dessa rede, todo o resto vibra. Assim é a realidade. Um único campo, várias manifestações. E quando você observa, quando você projeta sua consciência, essa rede responde. E é exatamente isso que o experimentou do entrelaçamento quântico provou. Mas antes de chegar lá, quero que você entenda uma coisa essencial. Você já está criando a sua realidade, o tempo todo. Consciente ou não, você está determinando o que acontece. A diferença é, você vai continuar criando no automático ou vai aprender a observar com intenção? Repete comigo. O observador determina a realidade. Imagine que você está em uma estação com infinitos trens. Cada trem leva a uma realidade diferente. Alguns levam ao fracasso, outros à prosperidade, outros à solidão, outros ao amor. Todos estão prontos para partir. Mas qual trem você embarca? Aquele para o qual você volta o olhar, aquele que você observa. O observador escolhe o trem. O observador determina a jornada. O observador determina a realidade. No próximo passo, vamos explorar o experimento histórico de Alain Aspect, em 1982, que mostrou de uma vez por todas que não existe separação. E quando você compreender isso, vai entender por que tudo o que você faz, tudo o que você sente impacta o todo. Mas antes, deixa eu te mostrar como as suas crenças pessoais são, os filtros pelos quais a realidade se manifesta. Você se lembra do que prometi? Chegou a hora de falar sobre o experimento que mudou para sempre a forma como entendemos o universo. Era 1982. Um físico francês chamado Alain Aspect decidiu testar algo que parecia impossível. Ele pegou duas partículas subatômicas e as colocou em uma condição especial, um estado de entrelaçamento. O que isso significa? Que, de alguma forma, as duas partículas estavam conectadas, como se fossem espelhos invisíveis uma da outra. Aspect, então, separou essas partículas por uma grande distância. Uma ficou em um ponto, a outra em outro. E então, quando ele alterava uma delas, a outra respondia instantaneamente. Instantaneamente, sem tempo de espera. Sem sinal viajando pelo espaço. Sem fio. Sem conexão aparente. Era como se, na essência, elas nunca tivessem se separado. Esse experimento derrubou o mito da independência absoluta. Mostrou que, na base do universo, não existem dois. Existe apenas um único campo, se expressando em diferentes pontos. É como se cada partícula fosse um reflexo da mesma vibração. Isso significa que não existe separação entre você e o mundo. Não existe separação entre você e o outro. Não existe separação entre o seu pensamento e a realidade que se manifesta. Repete comigo mais uma vez. O observador determina a realidade. Imagine que você está diante de um espelho. Cada movimento que você faz, seu reflexo imita na mesma hora. Agora imagine que esse espelho não está diante de você. Ele está a quilômetros de distância. Ainda assim, tudo o que você faz aparece nele imediatamente. Isso é o entrelaçamento quântico. Não importa o espaço, não importa a distância. A informação é compartilhada instantaneamente. E se partículas podem se comunicar assim, o que dizer de consciências humanas? Será que o que você sente, o que você pensa, também influencia outras pessoas mesmo sem você perceber? Vou te mostrar em instantes como isso acontece na prática. Agora pense,
se tudo é campo, se tudo vibra, o que define a frequência que você emite são as suas crenças. Cada crença é como um código, um filtro invisível, um par de óculos que você veste sem nem perceber. Se você acredita que não é suficiente, você emite esse sinal para o campo. E o campo devolve experiências que confirmam sua crença. Se você acredita em abundância, você transmite esse código. E o campo reorganiza a realidade para que a abundância se manifeste. Pense em um computador. O hardware é o mesmo, mas o software que roda dentro dele define o que aparece na tela. Você é o hardware. Sua mente é o software. Suas crenças são os códigos. Troque o código e a tela muda. Troque a crença e a realidade muda. Porque o observador não enxerga a realidade como ela é. Ele enxerga a realidade através das crenças que carrega. Joe Dispenza ensina que quando você sustenta uma emoção coerente, como gratidão, alegria, amor, seu coração e seu cérebro entram em ressonância. Nesse estado, sua mente emite um sinal claro, como uma antena alinhada. E o campo responde, não por mágica, mas por ressonância. Você emite ordem, o universo devolve em forma. E no final deste vídeo eu vou te revelar uma prática simples, inspirada nos ensinamentos de Joe Dispenza, que pode treinar o seu cérebro a se tornar um observador consciente. Mas antes, vamos abrir mais uma metáfora poderosa. Imagine um prédio com infinitos andares. Cada andar é uma versão da sua vida. No primeiro, você é guiado pelo medo. No segundo, pela escassez. No terceiro, pelo amor. No quarto, pela abundância. Todos esses andares existem. Todos já estão prontos. Mas qual deles você vive? Aquele em que o seu elevador para. E quem controla o botão do elevador? O observador. Se você sobe ou se você desce, depende do estado de consciência com que você observa. Você já tentou olhar para o céu através de um vidro sujo? Você não vê as estrelas com clareza. Você vê borrões, sombras, distorções. Agora imagine que esse vidro sujuzão as crenças limitantes. Elas não mudam o céu, mas mudam a forma como você o enxerga. Limpe a lente e o céu se revela. Transforme suas crenças e a realidade se revela. Anota de novo. O observador determina a realidade. Isso pode parecer pesado, porque se o observador determina a realidade, então você não pode mais se esconder atrás da ideia de azar ou destino cego. Mas ao mesmo tempo, isso é libertador, porque significa que você não está preso, você não está condenado, você não está à mercê de forças externas, você é co-criador, você é determinador, você é o observador. No próximo bloco, vamos mergulhar ainda mais fundo no impacto emocional dessa descoberta. Você vai entender como cada emoção é uma frequência específica e como escolher emoções coerentes é a chave para mudar a sua vida. E como prometido, eu vou revelar a prática simples de Joe Dispenza para você experimentar isso na pele. Mas antes, grava dentro de você essa frase final. Você não é vítima da realidade. Você é o observador que a determina. Você já percebeu como as suas emoções mudam o jeito que você enxerga o mundo? Quando você está triste, a realidade parece cinza, pesada, lenta. Quando você está apaixonado, tudo brilha, tudo ganha cor, até mesmo os detalhes mais simples. Isso não é coincidência. Isso é física da consciência. Cada emoção é uma frequência vibratória. Medo vibra em uma frequência baixa. Raiva, ressentimento, inveja, todas vibram em camadas densas. Já na alegria, a gratidão, o amor, vibram em frequências elevadas. E como você já sabe, a frequência que você sustenta determina a realidade que você acessa. É como mudar o canal da TV. Se você vibra no medo, sintoniza realidades de ameaça. Se vibra no amor, sintoniza realidades de conexão. Repete comigo. O observador determina sua realidade. Emoções são a linguagem que o observador conversa com o campo. Imagine que cada realidade é protegida por senha. Esta senha não é um número, não é uma palavra, é vibração. Se não vibra na frequência certa, a porta não se abre. Você pode desejar abundância, mas se vibra em escassez, o campo entende senha incorreta. Você pode desejar amor, mas se vibra em carência,
a porta não abre. A realidade responde à sua vibração, não ao seu desejo. E aqui está o erro que quase todo mundo comete. Acredita que basta pensar, mas pensamento isolado não cria realidade. É emoção coerente que colapsa as possibilidades. Joe Dispenza explica: pensar sem sentir é como enviar um pedido ao universo sem assinar o documento. A assinatura é a emoção, ela que valida o pedido. Seu corpo inteiro é uma antena. Cada célula vibra, cada órgão emite sinais. Quando você sustenta uma emoção por tempo suficiente, seu corpo se alinha àquela frequência. Então o campo responde. Não porque você pediu, mas porque você se tornou compatível com aquela realidade. Coloque uma planta em um quarto fechado, sem luz, sem água. O que acontece? Ela murcha, ela morre. Agora coloque essa mesma planta na luz. Ofereça água, nutrientes. Ela floresce. Você é a planta. Suas emoções são a luz e a água. Elas criam o ambiente vibracional que permite a sua realidade florescer. E no final deste vídeo, eu vou guiar você em um pequeno exercício mental para elevar a sua frequência imediatamente. Mas antes, precisamos falar sobre a armadilha do ego que mantém tantas pessoas presas às realidades de sofrimento. O ego é como um carcereiro. Ele mantém você preso a velhas histórias, velhos traumas, velhas crenças. Ele sussurra: você não é suficiente. Você não merece. Você não pode. E quando você acredita nessas vozes, você vibra em baixa frequência e cria realidades que confirmam a prisão. Mas aqui está o segredo. A prisão não tem trancas. As grades são ilusórias. São feitas de crenças. Basta observar com consciência para que elas se dissolvam. Repete comigo. O observador determina a realidade. Você não é a vítima da prisão. Você é o observador que pode dissolvê-la. Agora, como aplicar isso na sua vida? Joe Dispenza ensina uma prática poderosa. A coerência entre coração e mente funciona assim. Feche os olhos, respire profundamente. Leve a atenção ao coração. Imagine que você está respirando por ele. Sinta o ar entrando e saindo dessa região. Ative uma emoção elevada. Pense em algo que desperte gratidão, um momento especial, um gesto simples, qualquer coisa que aqueça seu peito. Sustente essa emoção. Não apenas pense. Sinta. Deixe o corpo inteiro vibrar nessa frequência. Projete essa vibração no campo. Imagine que cada célula do seu corpo está irradiando essa emoção para fora como ondas de luz. Nesse estado você não está pedindo, você está se tornando. E quando você se torna, a realidade precisa responder. Um ímã não pede para atrair metal, ele simplesmente é. Sua vibração natural já atrai, assim também é com você. Quando se torna amor, atrai amor. Quando se torna abundância, atrai abundância. E no próximo e último bloco, vamos amarrar tudo isso. Você vai entender por que a ciência, a espiritualidade e a experiência pessoal convergem para uma única conclusão. O observador determina a realidade. E vou te deixar com uma pergunta final, capaz de abrir um portal em sua consciência. Mas antes, grave essa frase dentro de você. Pensamento sem emoção é intenção vazia. Emoção é o código que cria a realidade. Você já percebeu? Estamos chegando ao ponto final dessa jornada. Mas antes de encerrar, precisamos costurar tudo o que foi aberto até aqui. Você viu o experimento da dupla fenda. Viu como o simples ato de observar mudou o resultado. Sem observador, onda com observador. Partícula. Você viu o experimento de Alan Aspect, partículas entrelaçadas, respostas instantâneas, como se o universo fosse um único campo. E você entendeu, não existe separação. Tudo está conectado. Tudo responde à consciência. Por isso, grava uma última vez. O observador determina a realidade. Talvez alguém diga, mas isso é só no laboratório, é coisa de cientista. Mas não é, porque o laboratório é apenas um espelho. O que acontece no micro acontece no macro. O que acontece com partículas acontece com pensamentos. O que acontece com fótons acontece com emoções. O universo não tem duas regras diferentes, ele tem um único princípio.
Consciência molda a forma. Pense em uma orquestra. Todos os instrumentos estão afinados, prontos para tocar, mas é o maestro que decide quando cada nota acontece. O universo é a orquestra, o campo quântico é a partitura. E você é o maestro, o observador. Sem o seu gesto, a música não acontece. Então a questão não é se você cria a realidade, porque você já cria. A pergunta é: qual realidade você está criando agora? Com seus pensamentos, com suas crenças, com suas emoções, com sua vibração. Seus pensamentos são sementes. Suas emoções, a água. Suas ações, o solo. O que você planta hoje é a realidade que você vai colher amanhã. Se planta medo, colhe medo. Se planta gratidão, colhe abundância. Se planta amor, colhe conexão. E tudo isso porque o observador determina a realidade. Eu não quero que você acredite em mim, nem em Joe Dispenza, nem em nenhum cientista. Quero que você experimente, que você seja o cientista da sua própria vida. Durante os próximos 7 dias, escolha uma emoção elevada: gratidão, amor, alegria. Sustente-a por alguns minutos, todas as manhãs. Observe como sua realidade responde. Esse é o verdadeiro teste, não é teoria, é prática. Agora, você sabe, não existe destino cego, não existe azar, não existe coincidência. Existe você, a sua consciência, a sua observação. Você não é vítima, você é criador, você é o observador que determina a realidade. Imagine se toda a humanidade compreendesse isso. Imagine um mundo em que cada pessoa soubesse que ao ferir o outro, fere a si mesma, que ao vibrar medo, cria medo, que ao sustentar amor, cria amor. Esse mundo não é uma utopia distante. Ele já está aqui, no campo das possibilidades. Falta apenas uma coisa: nossa observação consciente. A cada escolha, você está abrindo um portal. Um portal para um futuro de dor, ou um portal para um futuro de expansão. E a chave desse portal não está fora, está dentro de você. É a sua consciência, é a sua observação. Repete comigo. Pela última vez, o observador determina a realidade. Deixa essa frase vibrar no seu peito. Deixa ela ecoar como um código, porque é isso que você é, um codificador da realidade. Agora, eu quero te convidar a uma prática simples. Escreve aqui nos comentários qual realidade você escolhe observar daqui para frente. Escreve como um compromisso com você mesmo, como uma senha vibracional. Se este vídeo ressoou com você, curte, compartilha e se inscreve no canal para continuarmos juntos nessa jornada de despertar. Porque cada comentário, cada interação é também uma forma de observar. E toda observação cria realidade. Que este seja o momento em que você deixa para trás a ilusão da separação. Que este seja o momento em que você assume o seu lugar como co-criador. E que este vídeo seja, mais do que palavras, seja um portal aberto dentro de você. Lembre-se sempre, o observador determina a realidade. E esse observador é você.